A igreja falou, vou conseguir ficar sem louvar um pelo menos. Glória a Deus. Aleluia. Passei uma semana que chegou aqui, o choque térmico veio, né? Oh Deus, olha A aí. gente vem de uma terra mais seca que é o Rio na temperatura. Chega aqui, mas eu amo essa terra. Glória a Deus. Você que está em casa, você que está aqui, esse casal abençoado. Você que foi fogo puro aqui no dia, hein? Glória a Deus. A pena que eu não pude estar, mas a gente fica em espírito de oração. Glória a Deus. Que o Senhor tem uma palavra para nós. Amém. E nós estamos só apenas há 10 dias. Ô, glória. 11 dias, acho que são 10 ou 11. 10. São 10. Tic-tac para funcionar aqui. O maior evento, eu estava ministrando hoje a uma pessoa Glória a falando Deus. sobre isso. Que nós estamos há 10 dias da Marcha para Jesus. Glória a Deus. É um evento que eu já marcho há mais de 20 anos, minha esposa e o casal aqui já marcham há mais tempo. Glória a Deus. E não tem uma marcha que Deus não deixe de visitar seu povo, como está na palavra. Glória a Deus. Como está no Salmo 133. Que o Senhor visita, tem alegria, derrama o óleo com a união do seu povo. Aleluia. E esse óleo vem da barba de Arão, trazendo paz, trazendo direção e consolo. O que mais a gente está precisando agora? Glória a Deus. Direção em dias tão difíceis para essa verdade, Deus. nação, para o mundo. Mas nós vamos nos reunir dia 19. Glória a Deus. Olha, eu já participei de muita coisa na vida, mas igual a Marcha para Jesus não tem. Eu estava ali já com o coração, já assim, o coração fica acelerado no sentido da alegria. Aleluia. Eu tenho muita experiência com a Marcha para Jesus, acredito que minha esposa também, os nossos amados. O nosso Glória a coração Deus. se alegra, porque contra a igreja, a porta do inferno não vão prevalecer. Eu creio, Jesus. Nós somos a Aleluia. igreja. Aleluia. Glória E a Deus Deus. vai levantar nessa terra muitos sírios, muitos profetas, para Aleluia. abençoar, para abrir caminho onde não tem. Aleluia. Amém? Amém. E é motivo de alegria. Glória Muita a gente Deus. não tem alegria de estar na casa do Pai, né? Ei. Irmão, eu entendo quando a apóstola conta os testemunhos dela, porque só sabe quem passa, né? É. Quando hoje eu falei isso para o nosso digníssimo lá que está com a gente, nós acolhemos lá na nossa casa, eu falei, olha, a fome é algo que isso é uma coisa que marca, duas coisas que marcam mesmo do ser humano. A rejeição e a pessoa ser abandonada e não ter o que comer. Amém, Jesus. Mas nós temos um Deus que visita a viúva, o órfão, Aleluia, aleluia. que traz a aleluia. existência. Glória a Deus. E nós vamos cantar com alegria. Glória a Deus. Que- Aleluia. Nós podemos ser pressionados, mas não desanimados. Santo Abatidos, Deus. mas não destruídos. Aleluia, Pai. Nós estamos de pé porque somos a igreja. Glória a Deus. E olha, nada do que nós passamos vai dizer quem nós somos. É, Deus. Tem o poder de dizer quem você é. Mas no final da prova, Glória a nós Deus. podemos dizer quem sempre será o nosso Sim, Deus. Jesus. E o aperfeiçoamento que Ele faz na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Meu Nós vamos Deus. cantar essa canção. Nós caminhamos Aleluia. pelo que cremos, não pelo que estamos vendo. É, Deus. Irmão, se a gente caminhar pelo que vê, nem sempre tudo é bom, né? É Porque vemos, verdade. né? Eu gosto quando a gente é desafiado. Eu falo para ela, aí que é bom. O componente do crente é o desafio. É. Quando você está com o gigante, vem a aposta. É. Ai, minha mãe fica brava. Que quando ela fala, tá tudo ruim, em nome de Deus, você vai levantar dessa cama. Eu já tomo café com ela assim, ó, o dia tá ótimo. E nós não podemos aceitar os desafios. No sentido assim de nos abatermos, aceitarmos para prosseguirmos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pressionados, Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. E aí? Estamos de pé. Você em casa também, aleluia! Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas nunca, mas não destruídos. Por quê? Aleluia! Estamos de pé. Você não caminha, ó. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que nós cremos. 19 anos de marcha para Jesus. Aleluia! Essa
convocação já está sobre a tua vida. Glória a Somos a igreja, vivemos por fé. E aí, a perseguição só aperfeiçoou os apóstolos, os discípulos, os adoradores. E aí? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! E o inferno? Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Glória a Deus! Vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aplauda esse Deus. Aleluia! Aleluia! Você vai fazer essa oração. Olha, todo mundo está convocado, dia 19 de junho. Vamos marchar para Jesus. Glória a Deus! É uma experiência que é além de uma placa, é além de política, de tudo. Marcha para Jesus é o povo de Deus. Só sabe falar da marcha quem prova. A Marcha para Jesus é uma reunião. O ímpio reconhece isso, que não existe uma reunião que agregue pessoas e que esse povo vai para casa feliz. Pode ser de chuva, já marchou, mas aqui está debaixo de chuva, né? Toda vez que eu vinha para São Paulo, já trazia minha capa, porque quando estava marchando, no final, uma chuva abençoada Glória de lavar a Deus. tudo. Dia 19 de junho, marcha para Jesus, você que está em casa, você que está aqui. Nós não podemos perder. 10 da manhã, nós vamos estar saindo, ó, a estação, ela decorou. A estação da luz. Nós podemos estar reunidos, clamando. Eu tive uma experiência, muitos anos marchando para Jesus, sabe, irmãos? E quando a gente passa pela Ponte da Bandeira ali, não sei se vocês conhecem, é uma ponte que, quando a gente já está entrando em Santana ali, é uma ponte que já, você sai do coração da cidade para cair ali no Campo de Marte. E trabalhando aqui em São Paulo há um ano atrás, ali tem muitas famílias naquela ponte, mas muitas. Aquelas torres ali moram 20 famílias. Quando eu entrei ali para fazer o censo e levar para a prefeitura que eles mereciam uma casa, foi o relatório que eu fiz com mais alegria. Eu lembrei da Marcha para Jesus, que a gente para ali e ora muito. Quando está naquela ponte, então a marcha já fica mais lenta, porque é uma multidão, você tem que ser devagarinho ali. E eu lembrei de quantas orações a gente faz em cima daquela ponte. Você tem noção de muitas vidas que moram ali. São muitas vidas, irmãos. Pessoas que moram há 20 anos ali. E nós fomos tão bem recebidos por ele que eu não sabia se meu coração sentia de alegria, de chorar, de emoção, porque eram vidas que tinham um amor. Eu lembrei da palavra ministrada ali. A Marcha para Jesus é profética. E por isso que nós nos alegramos. E você vai fazer essa oração para o Senhor visitar e encher a tua casa. A gente vai cantar um refrão. Você que não conhece, você vai aprender que não é difícil. Que fala: Santo Espírito, enche a casa. Aleluia. E faz fluir a cura, faz fluir a provisão, meu Pai. Vai tirando o desentendimento, todo espírito de divisão, de frieza, de maldição vai cair por terra nessa noite, porque os adoradores se levantaram. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda mais uma vez e faz fluir com o teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda. Saia toda a dureza do coração, maldição de anos,
O sangue do Pai tem poder. O sangue de Jesus. Forte e plena invadiu em mim. Me refez hoje sou templo em teu louvor. Olha a luz divina. Glória a Pena Deus. que se revelou. O Espírito Santo chegou. Entra agora, eu sou templo em teu louvor. Haja agora, Pai. Haja agora. De agora. O fim não acabou. Tem transformação. Tem milagre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu é a glória. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda e faz fluir com teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda e faz fluir com teu agir. Glória a Deus. Clama, eu vou clamar, clamar até o céu. Ah, bate, bater sem luzar, a porta vai se abrir. Ele vai entrega a tua vida, a abençoadora da tua fé. Glória a Deus. Milagres, eu vou clamar até o céu eu ouvir. Eu vou bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Ser como a criança. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes. Aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus de Nazaré, tua presença é milagre, cura e salvação. Jesus de Nazaré, vem, derrama a tua unção e opera hoje em Jesus. Jesus de Nazaré, tua presença é milagre, cura e salvação. Glória a Deus. Jesus de Nazaré, vem, derrama a tua unção e opera hoje em Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Nós vamos orar aleluia. pela casa, a nossa Deus é casa, maravilhoso, Senhor. pela Tira nossa tua presença. família que é bendita. Ore barra barra barra. Sim, meu Deus, vai visitando. Visita, Pai. Senhor, Meu Pai, visita, meu Deus. nós te clamamos, Senhor, visita com cura, Senhor, visita com libertação, Senhor, tira toda a depressão dos Toda enfermidade pais, sai de retirada. Sai de retirada. Os 7 caminhos vai ter que fugir. Vem a glória de Deus.
Entra, Senhor, no teu poder, Pai, com a tua cura, Pai. Sim, Sai da nossa casa, sai do nosso seio familiar, sai espírito de divisão, obra que não provém de ti, obra do mal, sai! em nome de Jesus, Todo encantamento, sai dos lares, sai, espírito de morte, encantamento da mulher estranha, do homem estranho, sai, sai, sai! vai curando, vai libertando, vai uma obra, Senhor, imaginária, cura de libertação, de restauração, Pai, de nossa vida, de meio de nós, Senhor, Aleluia. Abençoe a apostólica Church, abençoe a apóstola Cíntia, apóstolo Douglas, pastora Márcia e seu esposo, a Carla, a cada um aqui, Pai. Jesus entra com providência, com sinais, com prodígios, príncipe da paz, reina na nossa casa, aleluia. Mais poderoso, mais rico, aleluia. em nome de Jesus, Parabéns, abençoa Guarulhos, Pai, toda maldição, abençoe São Paulo, Brasil, Israel, Pai, as nações, Tu és poderoso, Tu és santíssimo, aleluia, aleluia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, recebe ela toda de hospital agora, recebe a cura, recebe o renovo, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, sim, meu Deus, aleluia, 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 Senhor, vai entrando, Pai, em nome de Jesus, invade os ambientes, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, glória, 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 Nesse mesmo momento, aleluia, eu tenho que aleluia, orar para essa pessoa. aleluia. Em nome de Jesus, ela não está aqui conosco. Glória a ela está Deus. acompanhando somente no hospital. Todo mundo coloca diante do Senhor, vamos colocar diante do Senhor a vida da missionária Elizabeth, a vida da sua dona Carminha. O Senhor vai visitá-la no hospital. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, Pai, oramos, Pai, pela vida da dona Carminha. Visita-la naquele hospital, Senhor. Reverte todo diagnóstico. autoridade, autoridade, em nome de Jesus, fortalece, Senhor Elizabeth, suas filhas, seu filho, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Aleluia, Amém. aleluia, amém, glória a Deus. Pastor Pedro, pastora Márcia, que é uma oportunidade. Glória a Deus. Tem os dois aqui. Os dois também. Pode ser os dois juntos. Glória a Os Deus. dois juntos é bem. aleluia, Pode pegar o microfone ali, pastor. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Pode ser, Deus. Paz. É muita felicidade para mim estar precisando mais uma casa do Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Que Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa 2 versículos aqui para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Trabalha, meu Pai. Tu és poderoso, Tu és grande, Pai. Aleluia, Pai. Glória a Deus.
Aleluia. Justificado pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova as coisas que se não veem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis contra vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou falar um pouco da fé. A fé é assim, eu vou dizer, a fé é fácil falar, eu tenho fé. Mas abrir a boca e falar é fácil. Eu quero ver você ter fé, você provar da fé. É complicado, são poucos, né? Porque eu vejo muitas pessoas, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas a vida nunca muda, então não tem fé. Agora, como que a pessoa, Jesus morreu pela gente, e a pessoa não vai ter fé em Jesus? Como pode isso? É uma coisa que para mim não tem explicação. Eu, graças a Deus, minha esposa, Márcia, pastora, a gente vive pela fé. Glória a Deus. Batalhas vêm, batalhas vão, mas a gente nunca perde nossa fé. Glória a Deus. Eu tenho testemunhos de fé para falar, para contar, são vários, né? Às vezes são simples, mas às vezes são uns também que é meio complicado. Vou falar um aqui, que se eu estiver mentindo, que Deus me rebata agora, me leve. Ou minha Aleluia. esposa levante a mão. Glória a Deus. Eu fui diagnosticado com... O médico falou para mim: Gustavo, você está com problema na visão? Aleluia. Eu estou com medo de te operar. A pressão do meu olho está muito alta. Eu falei: doutora, mas o que a gente vai fazer? Não tem o que fazer. Você vai ficar cego. Você vai perder sua visão. Meu Deus. E agora? Né? Eu vim para casa, eu falei para a pastora, falei para minha família. E comecei a orar a Deus, né? Aí a minha neta foi batizada nas águas. O pastor que batizou ela, me batizou também nas águas. E ele estava passando por uma certa enfermidade, e ele me viu e falou: e aí, pastor, tudo bem? Eu: tudo bem, pastor, mas eu estou... Eu falei: mas como foi? Eu contei para ele. Aí vamos fazer assim, vamos fazer uma campanha, nós dois. Eu falei: vamos, pastor. Vamos fazer uma campanha pela fé, que o senhor vai ser curado. Glória a Deus. Não pensei duas vezes, falei: estou dentro. Eu, Senhor. Glória a Deus. Pô, vai ser 7 sexta-feira. Aleluia. Foi 7, foi segunda? Foi segunda, 7 segunda. Fiz a primeira e toda semana eu voltava no oftalmologista. E a seu Pedro não baixou. Toma colírio, toma colírio, e não baixou. E 7 sexta-feira. ela falou assim, a última sexta-feira, ela falou assim: seu Pedro, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Sinceramente, eu não tenho mais o que fazer para o senhor. Eu não vou operar o senhor, porque a opção era operar, mas no dia que sua visão está, eu não vou operar, porque eu sei que não tem saída. Aí eu vim para casa, né? Meu Deus, tem algo de errado. Aí que eu percebi, né? Como minha fé estava abalada. Falei: Senhor, né? Eu pensando, né? Uma campanha, tudo, né? Algo de errado. Porque minha fé, eu estava duvidando de Deus. Irmão, não faça isso que eu fiz. Eu ia ficar cego, porque eu estava duvidando da fé. Da minha fé com Deus, eu estava duvidando. Aquele que morreu por mim, eu estava duvidando dele, da fé que eu tenho por ele. Não está certo.
Aí eu orei a Deus e me entreguei completamente a Ele. Pedi perdão. Glória a Deus. Aí na segunda-feira eu fui para a igreja, que ia ser foi o 7º dia, tá ficando com o pastor. E nós oramos ali, sabe? E eu senti algo diferente. E passou a minha semana e eu, naquela felicidade, sabe? É uma coisa que, para mim, explicar não tem como. Não tem como, porque minha fé foi imensa. Na sexta-feira, eu vou na médica. Foi na médica, ela falou, mede lá sua pressão, seu dedo, para ver. Eu medi a pressão. Ela olhou para mim e falou assim, está errado. Está errado isso aqui. Não mediram sua pressão. Volta lá. Eu tenho certeza? Voltei. Tá bom. Eu voltei. Falei para a mulher lá que mede a pressão. Falei, a doutora falou que você mediu errado. Mede de novo. Ela mediu, me deu o papel. Ela falou, impossível. Falei, impossível para você. Glória. O meu Deus não. Nada é impossível. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que eu tenho fé, impossível não existe. Glória. Aleluia. Eu sou Pedro, não tem como. Isso é incurável. Falei, a senhora, com o meu Deus não. Com o meu Deus não adianta. A gente vai ficar aqui debatendo com a senhora, você vai ficar um mês falando, um ano, e eu vou ficar com a senhora, que não tem jeito. Mede para a terceira vez. Eu falei, eu vou medir para a senhora. Eu fui na sala para medir, ela foi junto. Ela foi junto. Ela falou, eu nunca vi isso. Glória a Aleluia. Deus. Eu não acredito nisso. Isso é milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé não é simples. Falei para ela, a fé não é simples. E ao mesmo tempo é simples. É só você se entregar a Deus completamente. Aleluia. E foi isso que eu fiz. Então ele me curou. Falei para ela, ele me curou. Aleluia. Ela falou, Pedro, eu quero ver o senhor só daqui a um ano. Eu tenho que um mês e pouco. Eu voltei nela de novo. Ele deu uma coçadinha, estava falando vermelho. Eu falei, eu vou lá. Ela falou assim, ó o homem aí, teve um milagre. Foi pra ela. Ela viu meu olho, estava normal, só tem um sugerido só, que eu sou um corrido. Mas ela vai medir a pressão do meu olho, não preciso. Não preciso, o senhor já está curado. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado o nome do Senhor. Pela minha fé eu acabei, graças a Deus, fui curado, né? Porque mesmo tudo bem, o pastor muito usado por Deus, o pastor Francisco, uma pessoa que só tenho muito a agradecer a ele, um homem muito usado por Deus. Mas assim, que eu ficasse com ele 10 anos orando, se eu não tivesse renovado a minha fé com Deus, eu estaria cego. É verdade. Eu estaria cego. E hoje em dia eu vivo cada vez mais pela fé. Glória a Deus. Vou dar só mais um, pequenininho, tá pedindo esse. Aí eu estava em casa, né? E minha filha está passando por uma certa prova, né? Ela passou por minha batida. Meu Deus, né? Você vê um filho seu assim? É bem complicado. Porque eu amo meus filhos, eu amo minha família. Eu falei, meu Deus, eu não posso dar minha filha, né? E todo o meu financeiro que está passando. Eu sim poder ajudar ela. Né? E dois dias antes tinha soltado o dinheiro que eu tinha que receber. E está falando que você ia receber no final de julho ou agosto. A minha filha pastor, eu falei, Senhor, minha frente é grande. Eu preciso estar minha filha. Aí Deus falou assim para mim, olha a tua conta. Hoje eu tinha olhado. Ele falou, olha a tua conta. Eu falei, Senhor, você está no sofá, minha filha passou. Estou mentindo? Foi falar comigo. Estou mentindo? Eu falei, vou olhar minha conta, você está no sofá, minha filha passou. Triste. Eu olhei minha conta. A honra e glória do Senhor estava lá da minha filha. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, isso que eu falo, eu vivo pela fé hoje. Hoje a gente passa dificuldade, passa de ter. Antigamente eu questionava Deus,
Por que Deus passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Hoje em dia não. Eu só agradeço a Deus. Passe o que passar na minha vida, o que eu estiver passando, eu só agradeço a Ele. Se eu tropeçar, cair, quebrar a perna, eita glória, eu quebrei a perna porque lá na frente ia ser pior. Se eu não caio, não quebro, não paro aqui, lá na frente eu caio, me peleco, se alguma coisa. Não, tem que ser agora hoje em dia assim para mim. Então eu só vivo pela fé. Glória a Deus. E eu quero falar para os irmãos, vivam pela fé. Amém, Jesus. Quem vive pela fé, Aleluia. vive o melhor de Deus. Amém? Amém. Deus tem oportunidade, as palmas do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Né? O pastor está um pouco nervoso, conhecendo os irmãos aqui na casa do Senhor. Né? Louvado seja Deus. Mas o que ele estava passando na época era muito sério. Né? Ele estava com uma doença no corpo inteiro. Na verdade, ele estava com uma doença no corpo inteiro, uma enfermidade que de repente abraçou o corpo do pastor, né? Quem visse e fosse ali há 2.000, 3.000 anos atrás, iriam falar que era uma lepra, né? Que tomou conta de toda a pele dele e a pele dele caía toda, né? Mas ele estava com o corpo todo ferido, né? E nós estávamos muito preocupados com isso. Muito preocupados mesmo com tudo isso que estava acontecendo com ele. E aí nós estávamos muito preocupados com ele, né? Porque o que estava acontecendo? Ele começou a entrar num certo desespero que tudo, apóstolo, as pernas, os pés dele, sabe, começou a coçar, começou a dar aquela vermelhidão, de repente começou a inflamar todo o corpo dele, né? E essa campanha que ele e o pastor fez foi em prol disso que estava acontecendo. Mal sabia ele que o Senhor, nosso Deus, já estava curando ele, não só disso, né, mas de uma cegueira, né, de um diagnóstico de cegueira. Então o que nós vimos aqui na palavra do Senhor, nossos irmãos vivendo há anos, há séculos lá atrás, nós podemos ver hoje pela fé. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Né? Porque você é um médico, ao oftalmologista que você já vem vindo há anos, de repente, ele olhar para você com um diagnóstico nas mãos e falar, olha, tem alguém na tua família cego? Não tem. Por que a senhora está me fazendo essa pergunta? Porque o senhor vai ficar cego. Mas como assim? Eu vou ficar cego? Não dá para fazer uma cirurgia, nada para salvar as minhas visões? Não tem, Senhor Pedro. O senhor vai ficar cego. Não tem o que fazer. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Né? E muitas das vezes, em meio a provações, nós ficamos com medo. Né? Ele é mais agitado que eu nisso. Eu sou tranquila. Se o diabo se levanta contra a minha família, ele fica até com medo, porque ele sabe, pastora Márcia não vai nem chorar. Porque eu fico tranquila, eu falo, Senhor, toma em tuas mãos, Pai. Eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia. Aí ele veio, mostrou para mim a papelada, vamos orar, vamos continuar orando. E para a honra e glória do Senhor, ele pôde dar testemunho, né? Branco, né? Qualquer coisinha vai ficar marcado, né? E ele pode dar um testemunho. Louvado seja Deus, está curando o corpo e está curando a visão. Glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, né? E como vimos aí no louvor, falar para que nós estejamos aos pés da cruz. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos dentro da casa do Senhor, temos que prestar atenção em tudo, porque nada do que o Senhor vem falando é em vão. A partir das oportunidades, a partir dos louvores, dos testemunhos, o Senhor vem falando conosco. Né? Nós às vezes não entendemos, mas é como o apóstolo disse, lá na frente nós vamos entender. Glória a Deus, né? Eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas,
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, doutor Lucas. Glória a Deus. Capítulo 15. Aleluia. Não. 14. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos falar aqui da parábola da grande ceia, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quando eu estava em casa me preparando para vir para cá, o Senhor me deu essa palavra. E através dos testemunhos aqui da apóstola e da fala aqui do presbítero Alex, eu tive a certeza que era isso que eu tinha que falar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus, Ele está na casa. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A apóstola Cíntia disse que quando ela e o apóstolo estavam aqui se preparando a casa do Senhor para que viesse a acontecer a ceia, para que nós viéssemos sentar à mesa do Senhor, Jesus já estava na casa. Louvado seja o santo nome do Senhor. E é essa maravilhosa presença que eu sinto. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu creio, Pai, na tua presença. Aleluia, louvado seja Deus. Se coloquem de pé, amados, para nós estarmos lendo. Aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor. A parábola da grande ceia aqui vem dizendo: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Aleluia. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou ao seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escuvar, a sair daquele convite. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa em vê-lo. Roga-te que me hajas por escusado, né? Ele negou o convite. Ele não recebeu aquele convite para estar naquela hora na ceia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque ele havia comprado um grande campo, né? Então ele queria ficar ali no campo que ele havia comprado. Louvado seja Deus. E o outro disse: comprei 5 jumentas de bois, eu vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Mais um negou o convite do Senhor. Louvado seja Deus. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Esse deu mais a importância à vida amorosa dele, ao seu casamento. Olha Deus falando. Então, voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o seu servo: Senhor, feito esta, como mandaste, porém ainda há lugar? Louvado seja o santo nome do Senhor. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos balados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Podem se assentar. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Daqui a parábola vem dizendo, né? Quem é o Senhor desta casa? O Senhor desta casa é o nosso Deus, né? Quantos receberam o convite de estar aqui para se assentar com o Senhor e ceiar com o Senhor, participar dessa grande ceia? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E quantos se negaram de estar, né? Muitos neste momento estão passeando, dando valor nas coisas que tem, né? Nas coisas materiais, priorizando o domingo com as coisas materiais, que comprou o carro, a casa, né? E
deixam de vir cear com o Senhor, né? Outros casaram-se e receberam um convite, ouviram falar que hoje é o dia da grande ceia, assim como esse servo do Senhor, mas ele disse que tinha acabado de casar. Quantos estão priorizando a família e deixando de estar na casa do Senhor? Temos que priorizar o nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia do Senhor. Em primeiro lugar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, somente depois, é a nossa família. Porque o que adianta priorizarmos a nossa família se o Senhor não estiver no meio? Verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Hoje priorizamos a nossa família, deixamos de estar na casa do Senhor e amanhã choramos no pé da cruz para que o Senhor venha salvar a nossa família. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quantos convites você negou de estar sentado à mesa do Senhor? Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Né? E muitos daqueles que deixam de estar na casa do Senhor são aqueles que já estão por cima, né? Como a própria palavra de Deus vem falando, que é mais fácil alguns, né, muitos aliás, vir para a casa do Senhor quando está tudo bem, quando está tudo mal, perdoa, amados. Quando está tudo mal, você chama ali aquelas pessoas, as pessoas querem vir, e quando está tudo bem, quando você acabou ali de casar, quando a sua casa foi construída, quando Deus encheu os celeiros, quando Deus te deu bens materiais, você lembra de estar na casa de quem? Ao invés de você estar aos pés da cruz, aos pés de quem você está? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é isso que muitos estão fazendo nesse momento. Muitos deixaram de vir aqui na ceia, outros em outros lugares, mas deixaram de sentar à mesa com o Senhor, né? Sempre com uma desculpa para não vir à casa do Senhor, para não vir ceiar com o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas quem colocou, quem nos coloca bem? É Deus. Quem nos dá? É Deus. Então temos que estar presentes na casa do Senhor, não só quando tudo está mal, mas quando tudo está bem também. Temos que ser gratos, temos que participar da Santa Ceia. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque aqui a palavra do Senhor é clara, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eita Deus. Olha isso, muitos não entendem, apóstolo. Verdade. O que quer dizer isso aqui no versículo 24? Louvado seja Deus, apóstola. Presbítera Adriana, muitos não sabem o que quer dizer. Eu vou falar para os irmãos o que Deus quer dizer. Verdade. Olha isso, Deus convidou e convida muitos, né? E para aqueles que não participam, Deus fala, é a palavra de Deus. Não é a pastora Marte que está dizendo, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eita Deus. Deus está dizendo o quê? Que nenhum daqueles que foram chamados e negaram o convite vai provar da ceia. Eita, forte, hein? Louvado seja o santo nome do Senhor. Não é que não, é lá. É lá. Muitos daqueles vão te apresentar e Deus vai falar, você não vai participar do banquete. Eita Deus, é forte, hein? Né? Porque aqui, lá na terra, quando você teve a oportunidade, você negou a oportunidade. Aqui você não vai participar. O nosso Deus é a palavra de Deus que está falando aqui. Né? Como a apóstola Cíntia disse, muitos, né, só entendem um chamado quando é colocado em leito, quando é colocado em provação. Eita Deus. Quantos de nós estamos negando o chamado do Senhor
Senhor. Olha aí, Deus. Estamos deixando de participar da ceia do Senhor. Por covardia, por medo, mas se Deus chama, Deus capacita. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quantos são chamados e negam a participação na mesa? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas esses mesmos, do mesmo jeito que eles foram, que eles expulsaram, negaram o convite de Deus, de Jesus, para participar da ceia. Olha aí, ó. Eles mesmos vão receber a negativa. Muitas das vezes, tem gente que não entende o chamado do Senhor Jesus. Essa é a fresquinha do céu. Olha aí, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Posso me alongar, apóstolo? Pode. Posso continuar? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Fala, Deus. Todos nós temos chamados. Todos nós. Não há aquele, irmã Carla, que sentou na cadeira, na mesa do Senhor, que não tem chamado. Não existe, apóstolo. O senhor concorda comigo? Todos aqueles que tiveram a oportunidade de entrar na casa do Senhor têm chamado. Muitos acham que só tem chamado aqueles que estão aqui como pastor, presbítero, apóstolo, evangelista. Não! Se você está sentado aí na cadeira, se você está aí na sua casa, no leito de hospital, assistindo essa live, é porque você tem chamado. Se você não sabe qual é o seu chamado, pergunte para Deus que Ele vai te mostrar qual é. Se você acha que você não tem capacidade de exercer o chamado do Senhor, peça capacitação para Deus. Peça para Deus abrir os seus olhos e Ele vai te mostrar qual é o seu chamado na terra. Porque Deus não colocou os seus pequeninos aqui na terra em vão. E a palavra do Senhor diz que nós prestaremos conta naquele grande dia. Como é que estará as suas mãos? Vazias? Eita, Deus. Ou você já tem algo para apresentar para Deus? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não existe maior ou menor para Deus. Estamos todos no mesmo tamanho. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado, pastora Márcia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Você que está sentado na cadeirinha aí, no seu sofá. Você já sabe qual é o teu chamado? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. De repente o seu chamado é o mesmo que o meu. Você só não vai ser chamado de pastora, de pastor. Mas você tem o chamado de salvar a tua família para Deus. De trazer a tua família para a casa do Senhor. Alamaia Shuricanta Arabashia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Então eu quero deixar bem claro, amado, que se você colocou os seus pés na presença do Senhor, é porque você tem um chamado. Aleluia. E você precisa exercer o seu chamado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus detesta covardes. Olha aí, Deus. Louvado Eita, seja glória. o santo nome do Senhor. Pare de se acovardar. Eita, E Deus. exerça o seu chamado na presença do Senhor. É dessa Louvado maneira. seja o santo nome do Senhor. Limpe-se dos seus pecados, Olha aí, das Deus. suas dúvidas, das suas indecisões. Louvado seja Deus. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Oh, glória, aleluia, Faça a tua Pai. parte que Deus fará. Aleluia, a tua Senhor. terra. Em nome de Jesus. Aleluia, Glória a Pai. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eita Deus. Para de dar Coisa desculpa. linda. Glória a Eita, Deus. Deus. Para de dar desculpa para não fazer as coisas de Deus. Olha aí. Para de dar desculpa para não estar na presença de Deus participando da ceia. Aleluia. Porque lá naquele grande dia não haverá dedinho molhado para molhar sua boca no inferno. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Rexiricanta a maia. Oh, aleluia. Rexiricanta. Glória a Deus. Santo, santo. Glória. Aleluia. Aleluia,
sua parte aqui na terra e venha sentar na mesa do Senhor. Eita, Deus. Glória Venha a Deus. participar da mesa com Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Aleluia, Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Essa Deus. palavra que eu queria deixar para os Glória. irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aqui eu agradeço pela oportunidade, as palmas do Senhor. Eita, Deus. Glória a Deus. Obrigada, Glória a professora Deus. Márcia. O recado está dado. Eita, Deus. Santo, 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 aleluia, Eu glória a vou Deus. só o apóstolo Douglas aqui complementar. Glória a E Deus. apóstolo Douglas. Glória, glória Ele a falou, Deus. eu orei para ele, ele fez assim, deixa. Glória a Deus Deus. está falando na casa. Amém. Glória a Falando, Deus. né? Amém. Deus está falando Aleluia. na casa. Amém. Ô, glória. Glória a Deus. A pastora Márcia, ela perguntou ao Espírito Santo, ele vai pregar lá, deixa eu adiantar. Glória Foi bem, a Deus. na mesma fiação. Glória a Espírito, Deus. em nome de Jesus. Amém. E dando sequência, porque a palavra está continuando. Glória a Amém. Deus. Que eu sou assim, quando a oportunidade, ela já começou na palavra. Glória a O Deus. Senhor está falando na casa. Em nome de Aleluia, Jesus. aleluia, Amém? aleluia. Então abre a tua Bíblia aí na sequência. Aleluia. Eu gosto assim, pastora. Glória a A gente Deus. prega desse jeito mesmo, chinelinho com prego. Aleluia, aleluia. Não atualiza não. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, lá no verso 34, lá o Senhor diz assim: então convocou a multidão e juntamente com os seus discípulos disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Glória a Quem Deus. quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Glória a Que Deus. porventura o homem ganha, que porventura o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Amém. Como a Glória a pastora Márcia Deus. pregou aqui. Se você nega a ceia, o Senhor vai negar a tua porção lá no grande dia. Aleluia. Nós não temos que negar. Porque tem gente que é religiosa e fala assim: eu não vou tomar porque tem pecado. Todos nós pecamos, irmãos. Sim. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo. Amém? O que é se examinar? Você pecou, certo? Você vai pedir perdão ao Senhor e ele fala, né? Coma e beba. Ele não fala para você: porque você pecou, você não vai comer e beber. É para você comer e beber. Tem gente que é religiosa e fala: eu estou em pecado, eu não vou comer. Entendeu? É um grande erro seu, porque o que fortalece você é a ceia. Glória A a ceia do Deus. Senhor, que é a carne e o sangue do Senhor Jesus, ele te fortalece, ele te blinda. Amém? E aqui ele fala, continua sobre o chamado, né? Olha aí. Todos nós temos chamado de Deus. E para a pessoa, ela seguir o chamado, ela tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Né? Ela negar as suas vontades, né? Ela negar os seus desejos, negar aquilo. Eu não quero estar naquele lugar, eu não quero estar naquele local. Foi que nem quando aconteceu com Jonas. O que Deus falou para Jonas? Jonas, vai para a grande cidade de Nínive e prega a minha palavra, porque ela tem mais de 120 mil almas que não sabem discernir da mão direita para a mão esquerda. E o que Jonas fez? Ele tentou fugir da presença do Senhor. Ele foi lá para o porto, ele pagou a passagem para outro lugar, né? Achando que ele fugia da presença do Senhor. Ele estava se negando a fazer a vontade de Deus, se negando a cumprir o chamado do Senhor. E o Senhor pôs ele numa prova. E todos que estavam ao redor dele passaram pela prova. Quando você nega o teu chamado, quem está ao teu redor passa pela tempestade. Eita, Quem está ao teu redor começa a afundar. A vida da pessoa afunda. Você faz a vida da pessoa afundar. Por quê? Porque você nega fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? O chamado, ele confronta a tua vontade. O chamado, ele confronta as tuas convicções. Meu Deus. O chamado de Deus, né, ele nunca vai ser aquilo que você quer. Deus, ele vai mandar você ir para o lugar que você não quer. Ele vai mandar você falar o que você não quer. E lá no livro de Jonas, Deus falou para ele: vai e prega em 3 dias o arrependimento
para aquele povo. Sabe o que Jonas fez? Ele pregou em um dia só juízo. Ele não pregou aquilo que Deus mandou. Ele foi lá e falou assim, ó, Deus vai matar todo mundo aqui, vai subverter essa cidade e vai matar todo mundo, né? Só que pela grande misericórdia do Senhor, o que aconteceu? Aquele povo todo se converteu. Eles fizeram um jejum de 3 dias. Eles se converteram. E Jonas ficou com ódio. Como que pode? Deus teve misericórdia daquele povo cruel, aquele povo sanguinário. Deus teve misericórdia deles. E Jonas ficou com raiva. Porque Deus mandou ele fazer a vontade dele. Porque o Senhor mandou Jonas pregar a palavra e não fazer a vontade do coração de Jonas. Porque Jonas, sabe o que Jonas queria? Ele queria ver o fogo cair e matar todo mundo. Era isso que Jonas queria. Ele queria ver o Senhor eliminar todos eles, matar todos eles. E o Jonas estava com aquele sangue humano assim, né? Ele queria ver todo mundo morto. E aí quando o Senhor trouxe a salvação, aí o Senhor provou ele ali, fez nascer uma planta ali sobre a cabeça dele, e ele ficou, ai que coisa boa, não sei o que, e o Senhor mandou um velho e matou no mesmo dia. Ele ficou revoltado com Deus, pediu para si a morte, e o Senhor falou, é razoável essa tua ira? Pede para si a morte, ele falou, é razoável, porque Jonas ele estava olhando, né, de acordo com a vontade dele, ele queria fazer de acordo com a vontade dele. Só que quando Deus ele manda você fazer a obra dele, não é para você fazer do teu jeito, é fazer do jeito que o Senhor manda fazer. Meu Deus. É falar o que Deus manda você falar. Aleluia. Amém? Por quê? Porque nós temos que cumprir o nosso chamado, né? Em 1 Coríntios 7, lá no verso 20, a palavra do Senhor diz assim, ó, a palavra do Senhor diz lá no verso 20, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda tem a oportunidade de te livrar-te, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo em Cristo, porque por preço fostes comprado, e não vos tornareis escravo de homens. Amém? Então, o que acontece? Tem muito irmão aí que ele se torna escravo de homens. Ele quer ficar debaixo do tacão religioso dos outros. Deus dá uma chamada para ele e ele fica ali debaixo com medo, né? Ele tem medo de romper, ele tem medo de avançar. Então aqui a Bíblia fala, ó, não vos torneis escravos de homens. E tem muita pessoa que me assiste que é escravo de homens, né? Sabe que dia que é hoje? Eu estava vendo nas redes sociais, hoje é dia do pastor. Então, um abraço a todos os pastores, bispos e apóstolos, líderes em geral, né, que estão à frente do rebanho de Deus. Que o Senhor abençoe e prospere e multiplique e dê uma visão para vocês e tirem toda a religiosidade de vocês. Amém? Vocês sejam prósperos e abençoados. Só que tem muitos líderes que quando eles veem um potencial como o rei Saul, ele viu Davi, que era um homem ungido de Deus. Quando Davi ia para suas campanhas militares, quando ele voltava das campanhas, né, com êxito, as mulheres saíam glorificando, falavam, Davi matou os seus 10 milhares e Saul matou os seus milhares. E Saul ele era um rei covarde. Ele era uma pessoa que tinha medo de fazer a obra de Deus. Ele tinha medo de romper o Senhor. Sabe o que aconteceu? Ele começou a ter ódio. Ele começou a perseguir Davi porque ele conhecia o potencial de Davi. Porque quando estava lá na afronta ali com os filisteus, com o desafiante lá, o filisteu duelista, né? Quem ficou tremendo de medo lá? Saul e todo o exército tremendo de medo. Quando chegou lá o ungido de Deus, Davi, ele falou assim, eu vou tirar a afronta do povo de Deus e vou matar esse incircunciso filisteu. E aí o que Saul fez? Ele quis bloquear Davi. Não, você não pode. E muita gente tem um monte de líder falando que você não pode. Você não pode porque você é novo. Você não pode porque você não consegue. Porque você é inexperiente. E aí Davi falou assim, eu matei o leão e o urso e vou matar esse incircunciso filisteu. Eita glória! E aí sabe que o Saul fez? Então vai lá então, né? Saul tremendo de medo, vai lá, tomara que esse gigante arrebente ele, mate ele. Só que aí, o que aconteceu? Davi, ele prevaleceu e ele foi honrado, né? E Saul começou a olhar para ele com outro olhar. Saul começou, né, a olhar e perseguir ele. Saul era a autoridade espiritual e governamental sobre Davi. E Davi amava Saul. Todo o tempo que Saul perseguiu Davi ele teve que fugir, ele teve que viver como um mercenário, né, para poder sobreviver. Ele vivia como mercenário.
Ele teve que se refugiar no campo do inimigo. Ele teve que se refugiar com os filisteus. E ele guerreava as guerras dos filisteus para poder sobreviver com seus 600 homens. E sabe o que aconteceu? Quando Saul morreu depois de um tempo que ele se suicidou, aí o Senhor levantou Davi como rei de Judá. Depois de um tempo, ele foi levantado como rei de Israel. Ele assumiu o trono no lugar do líder a qual ele amava e ao qual ele pranteou e jejuou pela sua morte, né? Então, muitas das vezes que acontece hoje, dia do pastor, tem muito pastor aí que quando vê um potencial, ele quer abafar, ele quer bloquear. Ele, como anjo da igreja, ele impede a pessoa de crescer. Ele quer matar o chamado, quer matar o ministério dela. Assim como Saul quis matar o ministério de Davi. Está cheio de gente, infelizmente, assim. Você tem que parar de ser mesquinho, porque senão quem morre é você. Saul, ele morreu porque ele perseguiu o ungido de Deus. Nunca perseguiu o ungido de Deus. Você acha, eu sou ungido de Deus porque eu sou pastor. Não. Deus, ele levanta quem ele quer e ele usa quem ele quer. Então nós temos que nos posicionar. Nós temos que, não sermos rebeldes com a nossa autoridade. Davi nunca foi rebelde contra Saul, né? O que Davi fazia? Ele se esquivava de Saul, né, para que Saul não o matasse. E quando Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, os soldados falavam para ele assim: olha, o Senhor te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. E ele falou assim: não estenderei a mão contra o ungido de Deus. Aleluia. Ele respeitava a autoridade dele, mesmo que ela o perseguia, mas ele não deixou, né, de seguir o chamado dele. Ele não deixou, né, de seguir o chamado dele. Mas em 2 Timóteo 4, no verso 1, olha o que o Senhor fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, o apóstolo Paulo falando, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se cercarão e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Glória a Deus. Deus, ele manda você cumprir o teu ministério. Aleluia. Você aqui presente, você que me assiste, o Senhor está falando pela boca do apóstolo Paulo, não é a minha não. Aqui, na carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, para você cumprir o teu ministério. O que é o teu ministério? É o teu chamado. Aleluia. Para pregar tempo é fora de tempo. Aí não tem microfone, prega na rua. Aí não tem igreja, prega na rua. Ninguém me enviou. Hoje o Espírito Santo te envia. Meu Deus! Deus te envia hoje. Eita, o Senhor te manda hoje. Vai e faz. Mas eu não consigo. Consegue. Porque quando Deus, ele chama, ele capacita. Aleluia. Ele levanta os seus escolhidos. É ele que capacita os seus escolhidos e é ele quem chama. Então, é tempo hoje de você se levantar. Eu não estou falando aqui para você se rebelar contra a tua igreja, contra o teu pastor, não é isso. Glória a Deus. Quando o Senhor te dá uma chamada. Aleluia. Quando o Espírito Santo, ele te levanta para fazer a obra, você vai fazer a obra aí no teu ministério, no local onde você está. E Deus, ele vai potencializar você, ele vai te levantar, ele vai te usar poderosamente onde você estiver. Aleluia. Amém? Mas se você estiver no local tóxico, aonde as pessoas te bloqueiam, aonde as pessoas elas impedem você de agir, não deixa você cantar, não deixa você evangelizar, não deixa você pregar, não deixa você fazer nada, entendeu? E você sente a chamada queimando no teu coração, você vai orar e vai pedir uma direção do Senhor. Se o Senhor te der uma direção, segue a direção do Senhor. Amém? Vai seguir a direção do Senhor e vai fazer a obra do Senhor, porque os dias são maus. Glória a Deus. Amém? Hoje não dá mais para ficar brincando de crente, não. Tem muita gente aí fazendo um monte de besteira, fazendo um monte de coisas aí, envergonhando o Evangelho de Cristo, por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de fazendo teatro. Então nós temos que, em nome de Jesus, levar com seriedade a palavra de Deus. Amém? Porque tem muito charlatão por aí, mas tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus sério. E nós temos que honrar a palavra do Senhor, temos que nos posicionar no Senhor. Enquanto muitos aí estão envergonhando o Evangelho, é tempo de você se levantar e você ser
um luzeiro nesse mundo. Você ser aquele que vai representar a palavra de Deus, que você vai ser uma pessoa que vai honrar o Evangelho do Senhor. Amém? Que não vai fugir da tua chamada. Quando você foge da tua chamada, é aquilo que eu acabei de ler. É aquele que nega o Senhor. Aquele que tem vergonha do Senhor. E naquele grande dia o Senhor te negará na presença dos anjos e do Senhor. Amém? Quando você for levado, né? Porque uma hora você vai passar dessa para outra. Amém? Você vai ficar aqui a vida toda aqui na terra não. Uma hora você vai, ó, entendeu? Então é tempo, sabe, de você fazer o quê? Né? Deixa os teus diz-que, deixa as tuas vergonhas de lado, os teus, eu não posso, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Esquece tudo isso. Amém? Quem te chamou é o Senhor. É Ele que te levanta, é Ele que te capacita. É tempo de você se levantar no Senhor. Se Deus te chamou para louvar, vai louvar. Deus chamou para evangelizar, vai evangelizar. Te chamou para pregar, vai pregar. Mas onde eu estou, ninguém deixa eu fazer isso. Vem para cá que a gente vai deixar. Nós vamos te levantar e vamos potencializar o teu chamado. O Senhor nos levantou. O nosso chamado, o meu da apóstola, é potencializar chamados, é destravar no ministério chamados aqueles que foram travados, que foram bloqueados, porque nós já vivemos isso, nós já passamos por isso, e o Senhor levantou, né, homens de Deus para nos libertar dessas cadeias. E hoje o Senhor nos usa para libertar muitos. Quantos pastores e bispos aí, nós já oramos, evangelistas estão aí pregando a palavra, pessoas fazendo a obra de Deus porque nós enviamos. Amém? Então, se você não tem espaço, vem para cá que aqui tem espaço. Aqui a gente precisa de músico, aqui a gente precisa de evangelista, aqui a gente precisa de obreiro, precisa de diácono, precisa de tudo. E tem gente que fica me assistindo com aquela cara de ué, né? Aquela cara de sonso, e fica aí, o que eu vou fazer da vida? Vem para cá. Amém? Mas é longe. Não existe lugar longe. Quando você quer ir para algum lugar, você vai. Amém? Quando a pessoa ela tem um objetivo, não tem lugar longe, ela pega o ônibus, ela pega, põe no GPS, ela põe no Uber e ela vem. Não tem isso não. Amém? Quando as pessoas elas vão para lugares longe para fazer coisas indecentes, imorais, né? E elas pagam um preço para isso. Agora, para fazer a obra, você não quer pagar um preço? Nós temos que pagar um preço sim para fazer a obra de Deus. Porque Deus ele vai te honrar, Ele vai te levantar. Amém? E quando chega Deus te der a tua chamada, você vai ser enviado para fazer a obra de Deus. Você não vai ficar embaixo da minha asa, não. Você vai ser enviado para você pregar o evangelho às nações, para você ser uma grande bênção do Senhor. E dá tempo de você quebrar os bloqueios, quebrar as amarras. Amém? E quando os religiosos se levantarem contra você, esse é o sinal de Deus. Amém? Quem que se levantava contra Jesus? Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, que conheciam a Torá, e eles falavam assim: você não pode curar no sábado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você é anátema, você tem demônio, você é Beuzebu, e você não sei o quê. Eles amaldiçoavam a Jesus, eles queriam proibir ele de fazer a obra, e ele falava assim: eu sou o Senhor do sábado. Eu falo, levanta e anda, eu tenho o poder de curar, de perdoar. Glória a Deus. Jesus ele curava no sábado propositalmente para dizer: eu sou o Senhor do sábado, e eu faço a obra que o meu Pai me enviou a fazer, contrariando os religiosos. Hoje é tempo de você contrariar os religiosos. Amém? Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, o sinal de Deus que você está fazendo a coisa certa é a perseguição. Os que se dizem evangélicos te perseguirem e falar: você não pode, você não consegue, você não tem isso, não tem aquilo. Esse é o sinal de Deus que você pode, que você consegue e que você pode seguir em frente. Amém? Então, quando o religioso apontar o dedo para você e falar: você não pode, é aí que você pode. Porque ele está sendo usado pela boca de Satanás para falar para você que você não pode. Mas ele é ungido. Saul era ungido e queria matar Davi. Saul era ungido, mas ele ficava endemoniado e queria encravá-lo na parede. Então, é tempo de você sair da presença de Saul e você seguir o teu chamado e você receber a unção do Senhor na tua vida. Amém? Fica de pé no teu lugar. Vamos orar. Em seguida vamos participar da ceia. Amém. Em nome de Jesus. Pode distribuir lá, amor, por gentileza? Sim, meu Deus. Orar a sua e cantar a voz. Começa a olhar agora, você que está na tua casa, você que está aqui, em nome de Jesus, Você vai orar agora. Se você se sente preso, travado, com a tua vida bloqueada, é tempo de você ser liberto hoje. Em nome de Jesus, começa a orar agora. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Visita agora cada uma desta noite.
Visita os teus filhos, Pai, os teus servos, Pai. Ora, Gassuri, Cantarabalás, aqueles, Pai, que estão, Pai, com a sua vida ministerial travada, a sua vida espiritual bloqueada, libera agora, Pai. Libera os chamados, Pai. Libera cada um aqui esta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, Pai, venha liberar cada vida aqui esta noite, Pai. Aqueles que me assistem, que um dia exerceram o chamado, hoje estão parados, que um dia você foi um pastor, foi um evangelista, foi um obreiro, e você está aí com a tua vida bloqueada, eu libero a tua vida, eu te envio para um novo tempo, eu quebro toda a maldição de sacerdote sobre a tua vida, toda a maldição de pastor, toda a maldição de bispo, eu quebro que foi lançada sobre a tua vida, eu te dou o comando, levanta e anda, em nome de Jesus, vai fazer a obra de Deus, porque o Senhor disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, falou 3 vezes. Ele falou, vai apacenta minhas ovelhas. Não é tempo de ficar no mundo, não é tempo de você ficar aí, né, fazendo as coisas que não são a obra de Deus, mas vai fazer a obra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E semelhantemente, o Senhor, né, quando ele tomou do pão, ele orou lá com os seus amados, com os seus discípulos, e ele estava lá consagrando. Lá em João 6, lá no versículo 54, diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então quem não toma ceia perde a vida eterna. Então é necessário tomar ceia para ter a vida eterna, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quando você não toma ceia, o Senhor não permanece em você. Também para você ter o Senhor em você, você tem que tomar da ceia. 57. Assim como o Pai que vive me enviou igualmente, eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém? A eternidade está aqui na Santa Ceia. Senhor, nós consagramos, Pai, esses elementos, Pai. Este pão que representa a tua carne, esse suco de uva que representa, Senhor, o teu sangue. Nós consagramos a Ti, Pai, e nos alimentamos. E como diz a tua palavra, nós temos a vida eterna, porque nós participamos do teu corpo, da tua carne e do teu sangue. Amém? Podeis participar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós te adoramos. Fale uma palavra de amor ao Senhor. À medida que você for já tomando a tua ceia, vai adorando o Senhor, glorifique a Ele. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos. Santo, santo é o nome do Senhor, Pai. Nós te adoramos, Pai. Senhor, obrigado pela eternidade, Senhor. Grave a sua cantarabá. Grave a sua cantarabá, Pai. Ele cantarabá. Abre o teu santo cada uma desta noite, Pai. Derrama a tua unção e poder, Pai, de libertação e de cura sobre cada uma desta noite. E nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. Te rendemos glória, glória a Ti, Jesus. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a Ti, Jesus. Te rendemos glórias, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória e poder pertencem a Ti, Jesus. Aleluia. Glória, glória. Glória, Aleluia. Aleluia.
Senhor. Santo, Só santo, pra te santo. adorar, Deus, tu tens Aleluia, aleluia. abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória. Glória a ti, Aleluia, Senhor. Toda a glória e poder pertencem a ti, aleluia, aleluia. Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, Glória a toda Deus. força e poder Aleluia, pertencem aleluia. a ti, Jesus. Toda honra, toda Aleluia, aleluia, Glória a aleluia. Deus. Glória a Deus. aleluia. Ao Senhor Glória a seja Deus. dada toda a honra, toda a Aleluia, glória. aleluia, aleluia. A Ele seja dado todo o louvor, Sim, meu Deus, toda aleluia. adoração. E o Senhor é digno de adoração, de amor, porque nós não Glória, somos glória, nada sem glória, o Senhor, glória, nada, aleluia. nada. Em nome de Jesus, nesse mesmo mover, Glória eu a peço a Deus. Ti, eu peço que vocês aqui presentes e vocês que estão aí também online, entregam uma oferta de amor ao Sim, Senhor. meu Deus, aleluia. Ah, você talvez esteja precisando entregar seu dízimo, não está entregando. Glória a Entregue Deus. seu dízimo. Talvez você falou, ai Senhor, eu não tenho nada, mas você entregou o seu louvor, Glória você a entregou a Deus. sua adoração, você veio aqui para adorar, você é um Glória a Deus. adorador, Glória em a nome Deus. de Jesus. Mas em nome de Jesus Cristo, eu vou pedir para o presbítero Alex entregar os envelopes. Glória a Por favor. Deus. Aí tem a chave Pix, tem o QR Code. Em nome de Jesus, você que está aí assistindo, a nossa chave Pix é 712@gmail.com. Entrega a sua oferta. Entrega, porque você vai receber do Senhor um milagre. Nós temos aqui, né? A gente tem, o nosso horário está meio curto, mas eu vou encurtar, mas eu vou contar o testemunho. A diaconisa Carla, ela estava passando uma fase muito difícil de desemprego, uma fase muito complicada, e ela estava assim, já sem saber o que fazer. Mas nós oramos, guerreamos junto com ela, começamos a clamar a Deus, começamos a profetizar. Não teve um dia que eu não orei, não profetizei. Ela fez vários cursos, ela se habilitou também para poder conseguir o emprego Glória que ela a Deus. desejava. E ela está assinou a carteira, está começando essa semana. Glória a Deus. Glória a Esse Deus. emprego, em Glória nome a de Deus. Jesus, na área que ela queria. Porque ela Graças estava fazendo bico, não coisa que ela não é pra ela. Não tem gente que não tem tantas coisas, né? Mas assim, ela estava fazendo bico para não ficar sem recurso. Mas o Senhor foi e o Senhor abençoou. Porque ela teve pessoas que ajudaram e ela fez o curso, pagou o curso lá no aeroporto, Glória as a coisas que Deus. ela queria. E ela falou, eu quero trabalhar lá. E ela foi persistente. Glória Pela a Deus. primeira vez, olha, eu conheço ela já há mais de 10 anos. Pela primeira vez que eu vi essa mulher sendo tão persistente. Eu falei, olha, se ela for persistente assim, chamar dela também tá bom, né? Glória a Deus. Mas, glória a Deus, ser persistente. Glória a E vai Deus. começar. Já começou, né? E nós já pegou o uniforme, já assinou a carteira, só está aguardando a escala. Porque Glória já a Deus. está começando para honra e glória. Glória a Deus. Mas sabe uma coisa? Ela sempre foi fiel nessas ofertas. Glória a Nos Deus. seus dízimos. O Senhor sempre honrou ela.
E pessoas que têm muito dinheiro, mas muito mesmo, amados. Quando Deus colocou na mão, não entregou. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Meu Deus. E Deus, Ele vai honrar a serva dele. Glória Então a Deus. eu tenho certeza que Deus vai te honrar também. Em nome de Jesus. Levanta o seu envelope, deixa eu tirar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os dízimos, as ofertas dos teus filhos. Prospera, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, se tem alguém, Senhor, no nosso meio, ou está assistindo essa live, que está desempregado, Espírito Santo de Deus, abre a porta sobrenatural, abre a porta dos sonhos, aquilo que deseja o coração dos teus filhos. Eu creio no milagre, eu creio no sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode entregar o seu Amém. dízimo Glória a Deus. e aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos iniciar uma campanha no dia 26 de junho. Nós iríamos iniciar a semana que vem, na semana que vem a gente não vai fazer culto, eu e o apóstolo. Porque nós vamos passear como casal, né? Ô, glória! 12 de junho, vamos curtir o nosso dia. Aleluia. Ai, apóstolo, mas você vai deixar de fazer culto por causa do Dia dos Namorados? Amados, desde quando eu me converti, eu nunca deixei de fazer culto no Dia dos Namorados. Olha Mas aí. esse Senhor falou, vocês vão ficar juntos. Glória a Deus. Seja para comer uma lasanha esquentada de Glória a micro-ondas. Deus. Mas vocês vão ficar juntos. Eita Em Deus. nome de Jesus. Nós já começamos a curtir nosso Dia dos Namorados ontem. Glória a Deus. Né? Mas eu sei que Deus tem mais. Então, na outra quinta, dia 19, é a Marcha para Jesus. Nós, como igreja, estaremos lá. Amados, são mais de 30 anos que eu marcho para Jesus. Então, eu não vou deixar de marchar. Ai, apóstola, mas a camiseta, ó, minha camiseta, ó como é linda. A minha é toda customizada. Eu tenho a normal, presbítera, né? A Adriana tem ainda. A Adriana tem, a presbítera e a Adriana ainda tem camiseta. Valor Quem precisar, maravilhoso. quanto que é a presbítera? Oi? 30. A presbítera Adriana tem camiseta da Custa marcha. 60, hein? Custa 60, mas ela está vendendo por 30. Olha aí. Ó a camiseta, mostra aí, presbítera Alex, nosso modelo. Nós, né? Vira pra cá. nós. Vira pra cá. Né? Pra cá. Esqueci. A minha não é 30 não, amados. A minha é do site da igreja. A minha Glória é a Deus. 120, esse modelo. Mas, amém, glória a Deus, né? E nós iremos, porque a marcha para Jesus não é a marcha da renascer em Cristo. A marcha é para Jesus. Aleluia. A marcha é para o corpo de Cristo. A marcha é a marcha da unidade. Ai, apóstola, mas quem organiza mas e aí? Nós sempre participamos quando nós éramos, quando nós saímos, e agora então Comissão Apostólica Church, que nós temos liberdade para falar, liberdade para vender camiseta, liberdade para poder ir, nós não vamos falar? Vamos! E no dia 26 de junho, nós iniciaremos aqui a campanha da quinta-feira profética, a voz que vem do céu, né? A voz que vem do céu. E nós estaremos fazendo essa campanha. Deus falou comigo, algumas pessoas. Uma campanha inédita. Uma campanha inédita, que eu nunca vi as outras igrejas fazendo. Né? Nós vamos fazer 7 dias dessa quinta-feira. Eu não sei quando vocês têm culto lá, mas eu quero convidar vocês dois para ministrar. Viu, pastora Márcia, pastor? Glória! Vocês estão na nossa Aleluia. listinha. Eu orei, falei com Deus, o Senhor falou para mim, são essas pessoas que vão ministrar. Aí falou o nome, pastora Márcia, pastor Pedro, presbítero Alex, em nome de Jesus, eu, apóstolo Douglas, Pastor Israel. e o pastor Israel, Glória que eu a ainda vou Deus. confirmar com ele. Glória a Deus. Né? Então, assim, Glória Deus vai bradar. Eu queria colocar a presbítera Adriana também, mas ela pega junto com o presbítero Vai Alex. pregar, não? Né? Em nome de Jesus, vai ser bênção. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Ele é sua mão para o céu. Pega lá um negócio dele. Não, vamos cantar parabéns. Não, vamos entregar agora. Oi. Uau. Amados, Glória a Deus. existem pessoas, existem amigos
que são mais chegados que irmãos. Ô, glória. E eu falo para vocês que Parabéns. Deus faz uma coisa muito, muito sobrenaturais em nossas vidas. Glória Né? a Deus. Deus apresenta pessoas da forma como a gente nem imaginava. E eu sempre falo, eu conheci o presbítero Alex num grupo de adolescentes. E eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. Mas tudo bem, eu cuidava dos adolescentes da igreja, eu estava lá dentro, mas não tinha nada a ver, era do Rio de Janeiro. Eu falei, o que eu estou fazendo no grupo do Rio de Janeiro? Era para conhecer o presbítero Alex, Glória a que Deus. hoje é presbítero na casa do Senhor. Olha aí, Deus. Deus mostrou para nós que nós tínhamos que ungir ele no monte como presbítero. Recebo. Glória a Deus. E não foi à toa. Deus falou, vocês vão ungí-los. Eu falei, Jesus, mas que negócio é esse? O Senhor Meu falou, Deus. são vocês que vão ungí-los. Eu, amém, então eu vou obedecer. O que vai acontecer com isso, Deus sabe. Então eu não vou nem questionar. E ele recebeu a bênção do Senhor. O apóstolo Douglas. Então, quem honra, honra. Então, nós conhecemos o quê? 20 anos, né? Não, meninos, nós somos novos 10. ainda. 10 anos, vai, de caminhada. Então, o Senhor, 12 anos. Então, aqui para abençoar a tua vida, quem honra, honra. Obrigado. Abençoar a tua vida. Glória a Jesus, Deus. um presente, vamos orar. Aleluia. Então, o aniversário dele foi Glória dia a 30, Deus. né? Dia 30 de Dia maio. 30. Aqui estamos comemorando o aniversário dele, vamos ter uns comes. Vamos Semana orar. que vem tem outro, né? Vai ter mais um, né? Vai ter mais uma pessoa aqui, né? Estenda a sua mão aqui, vamos orar Amém, por glória a ele. Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sim. Nós abençoamos a vida do Pai. Senhor, Esse é muito aqui, obrigado, esse abençoa o seu filho, Pai. Esse novo Sim. ciclo, Pai, que muitos anos ainda, Aleluia. Colocamos a cobertura da glória dele, Pai, e abençoamos, Pai, muitos e muitos anos, Pai, na tua presença, Pai, para te louvar em nome de Jesus. Amém? E Deus tem mais, presidente. Ô, glória. Recebo. Deus mandou falar, eu vou. Eita, Deus. Fala a Deus. Fala, Deus. Deus está te entregando um ministério. Oh, aleluia. Deus está falando com você já há muito tempo. Glória a Há Deus. muito tempo. Não é onde tu estás, mas é o chamado que Deus te deu para você e para sua esposa. Aleluia. Fica ali com ele. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Aleluia. Senhor, eu abençoo a vida deste casal. Nós não vamos derramar o óleo aqui, mas nós estamos profetizando que tudo que os teus filhos necessitam para esse ministério acontecer, vai acontecer, porque é teu plano, é teu propósito. O Senhor já falou para o teu filho há mais de 10 anos e ele ficou relutando, ele ficou atropelando. Não, porque não é, porque eu não posso fazer dessa forma, mas Deus te entregou. Você falou que se Deus tivesse uma esposa, se Deus tivesse uma esposa, era a confirmação do Senhor. E eis que o Senhor confirma hoje, em nome de Jesus. Você nunca falou para nós, nunca falou para ninguém, mas o Senhor sabe o que é, a sua esposa sabe o que é, e eu tenho certeza que o Senhor vai, no tempo dele, cumprir o propósito para aquilo que vocês foram chamados, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.